Coringa 2 é muito, muito melhor que Coringa 1 e você não tem como me convencer do contrário, mas eu vou tentar te convencer disso. Oi, gente, vamos falar sobre Coringa 1 e Coringa 2? Então, o Coringa 1 fez muito sucesso, né? As pessoas amaram. E eu odiei, e eu escrevi um texto a respeito. Enfim, eu posso mandar. Mas, basicamente, eu senti que era mais um filme de homem com raiva. Enfim, tipo, isso é por isso que ele fez tanto sucesso com incels e tal. É, assim, isso já tem uma tradição, né? Tipo, no cinema. Homens que não aguentam mais, né? E, tipo, que lhe foi prometido o mundo e não teve, e eles se vingam de certa forma. O meu problema maior com Coringa 1 é a cena em que ele está. Eu não sei se você reparou nisso, pouca gente reparou nisso. Mas na cena que ele tá na casa da mulher que ele tá afim, que é uma mulher negra, e ela aparece muito assustada, pede pra ele sair e a gente não vê ele saindo, só corta pra ele no quarto dele. Eu acho que essa cena é muito fundamental, porque ele matou pessoas antes e a gente acha justificável, mas ele mata pessoas depois também que não são justificáveis. Aliás, matar pessoas não é uma coisa justificável. Muca, deixa eu fazer o vídeo. Enfim, eu acho que esse pulo permite a fantasia de que ele matou ela sem o diretor precisar, como é que eu posso dizer, colocar a cena e fazer a gente realmente sentir o quão absurdo é o que ele tá fazendo. Então é perfeito para os incels, porque eles podem fantasiar sem se responsabilizar. Esse foi meu maior problema com o filme, mas eu tenho outros. Agora, vamos falar de Coringa 2, assim. Tipo, eu não veria de novo, porque eu acho meio cansativo e mala. Mas eu achei ele muito melhor do que o primeiro. E eu vou justificar o porquê. Primeiro que eu acho que ele é um filme totalmente diferente, assim, tipo, do esperado, que seria o Coringa, sabe, tipo, engrandecendo e ganhando força e ganhando espaço e ganhando fãs. Na verdade, ele vai parar, tipo, num hospício e uma mulher se apaixona por ele, né? Não é qualquer mulher, é a Lady Gaga. Então, e ela faz uma atuação maravilhosa de cantar mal, o que é bem impressionante. Enfim, ele ainda tem essa coisa de musical e o filme vira meio musical e, tipo, tem cenas, na real, bem bonitas dos dois trocando. E aí eu vou dar spoiler, tá? Para quem não viu. Não que valha super a pena, mas é muito melhor que o primeiro. Por quê? Por que eu acho isso? Porque na hora do julgamento dele, primeiro ele fica muito feliz, assim, tipo, ele é amado, ele é admirado por essa pessoa, ele se apaixona. E tem duas coisas que acontecem nesse filme que eu acho extremamente interessantes. A primeira é que ele vai no julgamento e durante o julgamento ele fala que ele não queria ter feito nada disso. E nesse momento ela perde totalmente o interesse nele. Que nem o público perde o interesse nele. Então, eu acho isso uma reviravolta que o diretor faz de fazer com que a fantasia desse homem agressivo, violento, que está se vingando da sociedade, se vingando de mulheres e etc.,
sem ela, ele não é interessante mais. Tipo, ela tava apaixonada por ele pelo status que ele conquistou. Mas dessa forma, ele mostra como o público também ficou interessado nisso, sabe? Num homem que foi, sabe, espancado pela sociedade como se ele fosse o único, se vingar dessa sociedade, e isso é o que uma coisa que, tipo, atrai, né? E aí ela perde totalmente o interesse nele, porque o que ela se interessava nele era esse lugar, assim, da masculinidade tóxica dele. E quando ele se mostra vulnerável e ele se mostra arrependido pelos crimes que ele cometeu, ele já não é mais o Coringa. E aí ela não quer mais, né? E o público não quer mais, o público odiou o filme. Outra coisa que eu acho muito interessante nesse filme é que tem uma hora que eles estão conversando no telefone e a minha roommate estava usando o banheiro, tá? Tem uma hora que eles estão falando no telefone, ele tá preso e tal, e ela foi ligar pra conversar com ele e ela começa a cantar. E eles cantam um pro outro o filme inteiro. E aí ele vira e fala, para de cantar, para de cantar. O que faz com que a gente, perceba que todas as músicas eram diegéticas. Eles realmente estavam cantando um pro outro, sabe? E quando ela canta, é essa fantasia. E quando ele pede pra ela parar, é porque ele quer viver uma realidade com ela, né? E ela continua naquilo. Então, eu achei que o filme 2, não que eu amei esse filme, mas que ele tem abordagens muito mais interessantes a respeito da sociedade, a respeito de como a gente olha para homens que são violentos, que reagem de forma agressiva e como existiu uma fantasia desse homem vingativo que acaba com todo mundo e que é um líder de uma revolta que não é exatamente uma revolta revolucionária, sabe? É mais uma revolta dessa masculinidade tóxica. E que no filme 2 isso é totalmente desconstruído e desconstruído de uma maneira muito interessante. Ele só vale se ele for essa figura e não um ser humano. E isso me faz empatizar com ele muito mais do que no primeiro filme, que é um homem realmente se vingando e ganhando status por isso. É isso, gente. Tipo, me falem o que vocês acham. Eu sei que é meio polêmico o que eu falei, mas enfim. Quem quiser ler meu texto sobre o Coringa 1, eu agora quero até rever ele, porque eu achei que o que o diretor fez no filme 2 foi muito, muito, muito interessante nessa desconstrução, e o jeito que ele fez essa desconstrução é muito, muito interessante. E, assim, triste. Mas, então, comentem se vocês gostarem, compartilhem.